Revelado, o emocionante aconteceu que transformou a vida da faxineira e do bebê do milionário. Ana sempre acordava antes do sol, o cheirinho do café recém-passado invadindo a casa modesta onde morava com sua filha, Clara. Naquele dia, no entanto, uma ligação inesperada mudaria tudo. A voz do empresário Ricardo do outro lado da linha revelou que ela tinha sido contratada para limpar sua mansão, um verdadeiro palácio cercado de luxo. O coração de Ana disparou e, ao mesmo tempo, uma onda de preocupação a envolveu. Como lidar com aquele mundo tão distante do seu? Ao pisar no chão da mansão, Ana foi abraçada por um silêncio ensurdecedor. Os móveis, reluzentes e de design sofisticado, contavam histórias de vidas que nunca conhecera, mas faltava ali o principal: vida. Em meio à rotina de limpeza, um eco de risadinhas infantis começou a ressoar. Era Miguel, o bebê de 1 ano de Ricardo, que parecia tão sozinho em seu berço. O que fazer? Uma chama de carinho acendeu-se dentro de Ana, lembrando-a dos dias em que cuidava de Clara. Aquelas lembranças inundaram seu peito com uma mistura de alegria e tristeza. Ana não resistiu. Nos intervalos de seu trabalho, começou a fazer o que sempre fez: contar histórias, cantar canções de ninar. A magia do momento se espalhou pelo ar estagnado da mansão, e, a cada sorriso que surgia nos lábios de Miguel, um calor renovado ocupava seu coração. O bebê se tornava seu raio de sol, e mesmo em meio a tantas dificuldades fora daquelas paredes, Ana sentia que, ali, algo bom nascia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, a paz que Ana estava criando em sua vida e na de Miguel ameaçava desmoronar. Um conflito no bar da esquina, onde vizinhos costumavam se reunir, começou a tomar proporções alarmantes. As vozes elevavam-se, as tensões explodiam. Ana percebeu que a comunidade que sempre defendia estava desmoronando e, movida por um sentido de responsabilidade, decidiu agir. Era hora de unir todos novamente, mas a resistência era imensa. Ricardo, observando de longe, viu Ana se colocando entre os brigões. Sua firmeza tocou seu coração de maneira inesperada. Ele sentiu pela primeira vez a força de uma mulher determinada, disposta a lutar pela sua comunidade. Sabendo que havia estado distante do mundo ao seu redor, algo dentro dele começou a mudar. Ele percebeu que precisava de Ana, não apenas para cuidar de Miguel, mas para aprender com ela o que significava ser vulnerável, o que significava se conectar. Enquanto a briga se intensificava, Ana enfrentava seu próprio dilema: estaria disposta a colocar sua própria segurança em risco para proteger aqueles que ama? O que aconteceu a seguir seria um desenrolar que juntaria as vidas de Ana e Ricardo, desafiando tudo o que pensavam sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor. O futuro de sua comunidade, e de pequenos laços formados em meio à batalha, estava em jogo. Ana sentiu o coração na garganta. Tantas emoções se misturavam enquanto ela observava os homens discutindo. O barulho das vozes altas parecia ecoar por toda a cidade, quase ofuscando a suavidade do riso de Miguel, que estava em seus braços. Ela balançou o bebê, tentando acalmá-lo, mas sua atenção estava completamente voltada para a cena caótica à sua frente. A cada palavra mais agressiva, a cada empurrão, ela via não apenas a tensão entre vizinhos, mas a fragilidade de um lar, a desunião de uma comunidade que sempre amou. Sabia, porém, que não poderia ficar ali parada, assistindo aquele espetáculo triste. Com um suspiro profundo, Ana soltou Miguel no berço e se aproximou do grupo. Seu corpo pequeno parecia desafiar a turbulência que a cercava. "Pessoal, vamos parar com isso!" gritou. Sua voz ecoou com uma força que a surpreendeu. Os homens pararam por um instante, olhando para ela com surpresa. Eles sabiam que Ana sempre fora uma mãe, uma mulher que ajudava a todos, mas o que ela estava fazendo agora era diferente. Ricardo, do outro lado, ficou tenso, admirando a coragem dela. "Estamos todos juntos nessa!"
Ela continuou, sua voz soando mais persuasiva, quase maternal. Esse lugar é nosso. Essas brigas só vão nos dividir ainda mais. Vamos conversar, resolver isso. E então, na crueza daquele momento, algo mágico aconteceu. Um dos homens, o mais agressivo, olhou nos olhos de Ana e pareceu recuar, seus olhos embaçados de raiva começaram a brilhar com um apontamento de compreensão. As tensões foram diminuindo, como se um feitiço tivesse sido lançado, e um murmúrio começou a surgir entre a multidão. Ricardo se aproximou, ainda um pouco hesitante. Ela tem razão. Precisamos nos unir e não brigar. Isso não vai resolver nada, disse ele, a firmeza de sua voz revelando uma nova determinação. Era a primeira vez que se colocava ao lado de Ana em defesa daquilo que era verdadeiramente importante. Ouvindo Ricardo, os outros começaram a concordar, balançando a cabeça. E, aos poucos, aqueles homens que estavam prontos para brigar começaram a baixar a guarda. O que antes parecia uma batalha irreversível agora se transformava em uma chance de diálogo. Ana percebeu que, pela primeira vez, algo a mais estava em jogo, não apenas a paz da comunidade, mas o fortalecimento de vínculos que sempre haviam existido ali. Com lágrimas nos olhos, ela sorriu. Isso é o que precisamos. Comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença. O grupo logo se reuniu, e as tensões foram substituídas por discussões sobre soluções. Mas o que Ana não sabia era que esse ato de bravura despertaria mais do que apenas a união entre os vizinhos. O olhar de Ricardo sobre ela começaria a mudar, e despertaria nele sentimentos que iam muito além da admiração. Enquanto os planos eram discutidos, Miguel olhou para Ana, como se sentisse a energia do momento. O coração de Ana batia forte, e ela sabia no fundo que aquela transformação estava apenas começando. Mas o que mais a aguardava? Qual seria a reação de Ricardo quando se visse cada vez mais envolvido na vida dela e da comunidade? E assim, enquanto as vozes conversavam em tom ameno, a vida de ambos estava prestes a tomar um rumo inesperado. Ana mal conseguia acreditar na mudança que estava acontecendo. O ambiente, antes carregado de gritos e raiva, agora era preenchido com risos e sussurros de compreensão. Ao olhar para os rostos de seus vizinhos, ela sentiu uma onda de esperança invadir seu peito. Cada um deles tinha uma história, um motivo para estar ali, e ela queria conhecer melhor essas vidas que, até então, pareciam tão distantes. Ricardo, que havia sido o primeiro a apoiá-la, estava parado um pouco mais adiante, observando a dinâmica que se formava. Quando seus olhos se encontraram, ela notou algo novo nele. Era como se ele estivesse realmente vendo-a pela primeira vez, além da mulher que sempre lidou com as dificuldades e cuidou dos filhos. Nessa troca de olhares, um questionamento brotou em seu coração. Poderia aquele homem, que sempre fora parte da elite, agora valorizar o que era realmente importante? A conversa entre os vizinhos se aprofundava. Ideias surgiam sobre como poderiam melhorar o local onde viviam. Uma das mulheres sugeriu um mutirão para limpar o parque da comunidade. Outros levantaram propostas para organizar eventos familiares, onde todos poderiam se conhecer melhor. A energia do grupo era contagiante. Cada um parecia mais disposto a dar o seu melhor. Devemos fazer um dia de solidariedade. Um evento que chame a atenção dos outros moradores. Disse uma voz ao fundo. Ana sorriu ao ver a empolgação crescendo. Ela não estava sozinha. A ideia começou a se espalhar como fogo em palha seca. Na sua mente, aquela poderia ser a pontinha do renascimento que todos precisavam. Mais, no fundo dessa alegria, uma preocupação começava a brotar. Ana sabia que uma mudança verdadeira exigiria esforço e comprometimento. As vozes de disputa e desunião poderiam ressurgir a qualquer momento, especialmente se alguém não estivesse disposto a ceder um pouco. Quando a reunião começou a se encerrar, Ricardo se aproximou de Ana. Sorrindo timidamente, ele disse, Ana, eu queria pedir desculpas pelas vezes que não estive presente. A verdade é que eu nunca enxerguei o que você vê. Você se importa tanto com a comunidade. E eu estava tão focado em minhas próprias preocupações. Ela sentiu um frio na barriga. O que ele estava insinuando? Poderia ser que, finalmente, ele estivesse começando a abrir seu coração? Ricardo,
Não precisamos falar sobre o passado, o importante é que estamos juntos agora e podemos fazer a diferença, respondeu Ana, tentando manter o tom leve, mesmo que seu coração estivesse disparado. A conversa fluiu como uma dança. Mas, do lado de fora, uma sombra se aproximava. Armando, um dos homens que havia estado na briga, observava tudo com reprovação. Ele sempre fora conhecido por seu temperamento explosivo e não estava satisfeito em ver a união naquele grupo. O sorriso do homem se tornou uma máscara de ciúme e frustração. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Num movimento brusco, Armando se aproximou do grupo, interrompendo. Isso é tudo uma ilusão. Vocês acham que vão resolver as coisas com conversinhas e eventos? Não adianta. Enquanto a gente não se impor, nada vai mudar. O clima no ar ficou tenso. As risadas deram lugar a murmúrios nervosos. Ricardo se posicionou para a resposta, mas Ana rapidamente o deteve com um toque suave no braço. Era hora de agir com sabedoria, não com raiva. Armando, talvez você tenha razão, mas não podemos resolver os problemas sozinhos. Se não nos unirmos, o que sobra? A luta nunca acaba, mas a união faz a força, respondeu Ana, tentando acalmar a situação. Mas Armando não parecia contente. E o que começara como um dia de esperança poderia acabar em caos novamente. O olhar que trocou com Ana era desafiador, e ela sabia que a batalha estava longe de terminar. Um futuro que começava a brilhar para a comunidade estava em perigo. E aquela pergunta não parava de ecoar em sua mente. Seria possível que uma nova onda de confrontos estivesse prestes a surgir? Os murmúrios na sala ficaram cada vez mais tensos. Ana sentia que o ambiente estava pegando fogo, e não sabia se o combustível era a ira de Armando ou a determinação dos demais. Cada olhar lançado para o homem foi cercado de insegurança, dúvidas sobre como deveriam reagir. A vontade de voltar à paz e à construção conjunta tremulava na atmosfera, mas a presença de Armando, como uma tempestade, ameaçava o recém-formado arco-íris. Vão ficar só com esse papo furado? Olhem ao redor. O que temos de verdade aqui? As promessas não vão encher a panela no final do mês. Gritou Armando, sua voz cortante ressoando no coração da reunião. Ana sabia que as palavras dele vinham de um lugar de dor. Ele também sofrerá, mas não podia permitir que a negatividade se instalasse ali. Vamos lá, Armando, falou uma mulher com voz firme, a mesma que havia proposto o mutirão. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Mas já estamos dando o primeiro passo. Podemos fazer isso juntos. A energia mudava lentamente. Outras vozes se levantavam, ecoando apoio ao que estava sendo construído. No entanto, o olhar de Armando permanecia cheio de raiva contida. Ele sentia que estava sendo deixado para trás, como se a nova dinâmica o excluísse. E isso o tornava mais perigoso. Enquanto os discursos seguiam, Ana buscava o olhar de Ricardo. Sentia um fio de conexão entre eles, mais forte a cada momento. Mas a realidade situacional não permitia que aquela tensão crescesse. Armando estava prestes a explodir, e o que deveria ser um ato de união poderia desmoronar em violência. Ricardo, percebendo a situação, tomou a dianteira. Armando, eu entendo sua frustração. Mas a verdade é que temos que nos apoiar uns aos outros. Uma mudança não acontece da noite para o dia. Ele falava com calma, tentando desarmar a agressividade. Se você entende, por que não me incluiu nesse planejamento? Acha que eu não sou parte desta comunidade? Que minha opinião não vale nada? Disparou Armando, seu rosto ruborizado, as mãos cerradas ao lado do corpo. Ana ficou paralisada, eles precisavam agir, e rapidamente. Nós todos temos algo a contribuir, Armando. O que aconteceu no passado ficou. Precisamos olhar para o futuro. Não estamos aqui para excluí-lo, mas para unir forças. Vamos encontrar um jeito de fazer isso juntos. As palavras dela pareceram pendurar um momento de silêncio. Todos prendiam a respiração, sem saber como Armando responderia. Seria ele capaz de ouvir a mensagem? O homem hesitou, sua raiva sendo desafiada por um traço de dúvida. Ana percebeu a luta interna na expressão dele. Mas antes que algo pudesse ser resolvido, Armando lançou um olhar penetrante para ela.
E se essa união for só uma máscara? E se isso só aumentar a dor que já sentimos? Você não sabe o que é ser ignorado, Ana. Aquelas palavras cortaram fundo, como facas. Ana sentiu um nó se formar na garganta, mas não podia recuar. Se te ignoraram, posso te garantir que muitos de nós por aqui sabemos o que é sentir essa dor. Não posso mudar o passado, mas podemos escrever um novo capítulo juntos. O olhar de Armando vacilou. A tensão entre eles era palpável. Ana estava à beira de um abismo emocional e precisava de um milagre para que tudo não desmoronasse. O grupo observou com atenção, esperando uma reação. E naquele silêncio cheio de expectativa, Ana teve certeza de que o que estava em jogo era mais do que apenas diálogo. Era a própria essência da comunidade. Mais, em meio à tensão, uma sirene distante começou a ecoar pelas ruas, cortando o silêncio como uma faca. Ana sentiu um calafrio. O conflito estava longe de se resolver e, agora, uma nova pressão se aproximava. O que mais poderia acontecer? O som da sirene aumentava à medida que ecoava pela sala, misturando-se com as respirações apreensivas dos presentes. Ana olhou rapidamente para a janela, tentando entender o que estava acontecendo do lado de fora. Um frio percorreu seu corpo, um pressentimento de que nada seria como antes. Os murmúrios começaram a se intensificar. A mulher que propôs o mutirão olhou para Ana e, com um gesto de compaixão, sussurrou: "Estamos todos aqui para nos apoiar. Lembre-se disso." As palavras dela eram um fio de esperança em meio ao caos. Ana respirou fundo e voltou seu olhar para Armando, cujo semblante durão começava a se desmanchar sob a pressão do momento. "Armando, o que você precisa saber é que essa comunidade está enfrentando desafios maiores do que nossas diferenças pessoais." Ricardo falou novamente, sua voz clara como cristal. "Estamos aqui porque acreditamos que juntos podemos mudar nossas vidas. A dor que sentimos é um sinal de que podemos fazer algo diferente." Mas Armando parecia distante, seus olhos perdidos em um mar de tempestade interna. Ele não queria ouvir. E a sirene, ininterrupta e feroz, parecia sussurrar segredos que apenas exacerbavam sua dor. Ana notou que algumas pessoas começavam a se levantar, como se quisessem sair da sala, em busca de respostas. A desconfiança parecia se espalhar como fumaça. Por que não entendemos que a união não é só uma questão de palavras? Olhem ao nosso redor. Armando disparou, a voz tremendo. Apenas gestos superficiais. Preciso de ação, de soluções reais. E o que estamos falando aqui é irrelevante se o mundo lá fora estiver desmoronando. Todos os olhos se voltaram para Ana, que agora se sentia como um farol no meio da escuridão. Lembrou-se de sua própria jornada de luta, a dor de se sentir invisível, os dias em que gritou por ajuda em meio ao silêncio ensurdecedor da indiferença. "Armando, você sabe por que estamos aqui?" disse, seu tom firme. "Cada um de nós carrega uma parte dessa dor. Mas deixar o medo nos dividir ainda mais não é a resposta. Precisamos agir juntos, não contra um ao outro." Ela estava se permitindo ser vulnerável, e a emoção em suas palavras começava a soar verdadeiramente. O grupo, agora interrompido pelo eco da sirene, observava. Havia um poder ali, um potencial que ressoava nas vozes e nos olhares. A luz parecia ter um caminho para penetrar a escuridão do medo. Armando hesitou mais uma vez, mas então aparentemente algo dentro dele se quebrara. Algumas coisas não mudam, Ana. O desespero o transformava. E se a sirene for apenas um aviso do que está prestes a acontecer? O que vai ser de nós? Antes que Ana pudesse responder, um barulho ensurdecedor introduziu uma nova realidade. A porta da sala foi aberta bruscamente, e um grupo de policiais entrou, expressões sérias e firmes. "Precisamos de vocês para se acalmarem. A situação na rua está fora de controle. Vocês são uma parte importante da comunidade e precisamos saber, estão prontos para agir?" O grupo ficou em silêncio, a tensão se transformando em um novo tipo de expectativa. Os olhos de Armando brilharam, mas não apenas de raiva. Era uma luz nova, um sinal de que a tempestade dentro dele talvez estivesse se acalmando. Ana sentiu seu coração acelerar. A força da comunidade estava sendo testada novamente. O que eles iriam fazer?
Eram capazes de enfrentar essa nova realidade juntos? Enquanto olhares decididos se cruzavam, uma nova pergunta se formava. O que eles realmente estavam prontos para sacrificar? O ar na sala parecia pesado, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. As expressões faciais dos presentes eram um misto de medo e determinação. Os policiais aguardavam, e a expectativa era palpável. Era um momento de decisão que poderia não apenas mudar a vida deles, mas também moldar o futuro daquela comunidade. Ana olhou para Armando, que respirava fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. Era um momento em que eles não podiam se permitir falhar. Nós temos que fazer isso juntos, ela disse, sua voz mais firme do que se sentia. Ao redor, alguns assentiram com a cabeça, outros hesitaram, mas alguém da multidão levantou a mão. Era a velha Dona Marta, com seus cabelos brancos e olhos brilhantes. Se há uma coisa que aprendi com os anos, é que sempre podemos encontrar um caminho, mesmo na escuridão. Estamos aqui por um motivo, e se este grupo está disposto a lutar, eu estou com vocês. Sua voz, embora trêmula, carregava uma força que ressoou por toda a sala. Com as palavras de Marta, uma onda de energia começou a fluir. Pessoas começaram a murmurar uma em direção à outra, como se estivessem se reconectando. A ideia de união resplandecia em seus rostos, mesmo que temporariamente. A sirene do lado de fora ainda uivava, mas ali dentro, a esperança estava começando a florescer. Precisamos entender o que está acontecendo lá fora e como podemos ajudar. Não podemos ser apenas espectadores, Ricardo sugeriu. Se precisamos nos organizar, que façamos isso agora. A cidade precisa de nós, mas nós também precisamos uns dos outros. Ana sentiu a onda de encorajamento crescer. Uma nova ideia surgiu. Vamos formar grupos. Cada um pode cuidar de um aspecto, de ajudar as pessoas que estão na rua a se sentir seguras, até os que precisam de comida, abrigo ou simplesmente alguém que escute. Um mutirão de apoio e solidariedade. O grupo começou a se movimentar, as cabeças acenando, os murmúrios se intensificando. A energia da sala se transformava em um poder coletivo. Mesmo Armando, com seu olhar antes nublado de raiva e desespero, começou a buscar na multidão a resposta que tanto desejava, sua expressão suavizando. Alguém começou a fazer anotações, outro foi buscar materiais para ajudar na organização. Era um renascimento, uma resiliência que deflagrava no coração de cada um ali presente. Contudo, enquanto a equipe se organizava, uma sensação de infantil insegurança pairava no ar. Os policiais ainda observavam, e a sirene continuava a gritar, um lembrete constante da gravidade da situação. Este é apenas o começo, sussurrou Armando, agora com uma chama de esperança nos olhos. Mas e se não for suficiente? A dúvida voltou, um eco que fazia Ana se perguntar se todo aquele esforço seria suficiente. Precisamos ter fé. Se formos juntos, seremos mais fortes, Ana respondeu, olhando em cada rosto. A força de cada um parecia palpável, mas a incerteza ainda obscura pairava no horizonte. O que aconteceria se eles falhassem? O grupo estava finalmente em movimento, conversas fervilhantes tomando forma enquanto as estratégias eram discutidas. A energia da sala pulsava, e cada um se sentia parte de algo maior. Era hora de agir. Mais, enquanto a comunidade se preparava para sair e enfrentar o desconhecido, uma das janelas estourou com um estrondo, enviando cacos de vidro por todo o lado. As pessoas gritaram e, em meio ao pânico, um grito cortante chamou a atenção de todos. Ana olhou para a janela quebrada, seu coração novamente acelerando. O que mais pode acontecer? Pensou, sabendo que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Uma nova e desconhecida ameaça parecia estar prestes a se revelar, e a pergunta pairava no ar, ainda estariam prontos para lutar? Ana se virou rapidamente, a adrenalina disparando em seu corpo. O grito que ecoou na sala era de um dos policiais, que se precipitou em direção à janela quebrada. Ele tentava acalmar a confusão, mas o pânico era visível nos rostos dos presentes. Mantenham a calma. Precisamos organizar isso. Sua voz alta e firme tentava superar a confusão. Ana percebeu que muitos não conseguiam se concentrar, com os olhos fixos nas rupturas da realidade que a janela expunha.
Algumas pessoas começaram a recuar, sua coragem esvanecendo diante da ameaça palpável do desconhecido. Armando! Ana gritou, sua voz cortando o ar perturbado. Vamos, precisamos agir agora. Se formos ficar parados, apenas deixaremos que o medo ganhe. Ela viu Armando, enfrentando sua própria batalha interna, suas mãos trêmulas, mas o brilho em seus olhos sugeria que ainda havia um fio de determinação. Não podemos nos deixar levar pelo pânico, ele respondeu, engolindo em seco. Precisamos manter o foco e garantir a segurança de todos aqui. O que você sugere? Ana respirou fundo, lembrando-se da força de Marta. Vamos formar cordões de segurança ao redor da sala. Precisamos proteger nosso grupo e garantir que todos consigam sair em segurança, se necessário. Ricardo, você e eu podemos ter um grupo voltando àquela porta. Alguém pode ficar de olho na janela? A tensão ainda estava alta, mas suas palavras pareciam dar um novo ânimo ao grupo. Dona Marta se aproximou, sua mão delicada tocando o ombro de Ana. A esperança é como um farol, querida. Às vezes, precisa ser acesa em meio à tempestade. Vamos juntos, com fé. A voz da velha, serena e cheia de sabedoria, trouxe um pouco de estabilidade. Enquanto o plano começava a se formar, Ana notou que algumas pessoas ainda estavam hesitantes. Cada um lidava com o medo à sua maneira, e ela percebeu que a força do coletivo era muito mais poderosa do que qualquer um contra a tempestade que enfrentavam. Corações acelerados e olhares distantes, a sala virou um verdadeiro campo de batalha emocional. Ana se deixou levar pela atmosfera, usando sua própria ansiedade como combustível para motivar todos. Vamos nos manter unidos. Isso já é um passo, meu povo. Se tivermos que sair lá fora, que seja juntos. Ninguém ficará para trás. Com o novo plano em ação, os pequenos grupos se formaram. Cada um tinha um papel, e Ana sentiu uma onda de orgulho ao ver todos se movimentando com determinação. A sala, antes cheia de medo, começava a pulsar com uma nova energia. Antes que pudessem se preparar para enfrentar a nova realidade, algo mais chocante aconteceu. Um impacto forte na porta de entrada fez todo mundo saltar. A madeira rangia sob pressão, como se algo ou alguém estivesse tentando forçar a entrada. Ana congelou, seu coração disparando. O que quer que estivesse do outro lado poderia mudar tudo novamente. O murmúrio da comunidade foi silenciado, os rostos se voltaram para ela, buscando segurança. O que era isso? Alguém sussurrou. O olhar de Armando se fixou na porta. A tensão era tão intensa que poderia ser cortada com uma faca. Ana respirou fundo, sentindo que o momento crítico estava à porta, talvez, literalmente. Estamos prontos para enfrentar isso? Ela perguntou, buscando nos olhos de cada presente. Seja o que for que esteja lá, nós somos mais fortes juntos. O impacto na porta se repetiu, e Ana sentiu que o próximo passo não poderia ser mais incerto. O campo de batalha não era mais apenas emocional, a ameaça física estava mais próxima do que nunca. O que seria necessário para eles saírem ilesos dessa, e, assim, aquela sala, agora fervilhante de emoções contrárias, aguardava o inesperado que estava prestes a acontecer. Uma nova onda de tensão os envolvia, permanecendo um último questionamento no ar: estariam realmente prontos para aquilo que os aguardava? A pressão na porta aumentava, cada golpe ressoando como um tambor na mente de Ana. O pânico começava a se misturar com uma realidade mais dura, a de que algo aterrador poderia entrar a qualquer momento. Armando segurou a mão de Ana, o frio da palma dele contrastando com o suor que escorria pelo rosto dela. Era uma conexão silenciosa, mas poderosa, um pacto de coragem diante da incerteza. Precisamos decidir agora, ele disse, os olhos fitando o movimento na porta. Se forem eles, não podemos hesitar. Temos que nos proteger. Ana sabia que ele estava certo, mas a ideia de correr para a porta a aterrorizava. O que estaria esperando do outro lado? Então vamos, juntos. Ricardo, você e Marta ficam aqui, os outros vamos. Sua voz começou a falhar, mas logo a determinação voltou, alimentada pelo desejo de não deixar ninguém para trás. O que você acha que está lá? Sussurrou uma mulher no fundo, o tom de sua voz quase quebrando.
Ana olhou ao redor e percebeu que muitos estavam prontos para se deixar levar pelo medo. A velha Marta abriu um sorriso terno, como se lesse o pensamento de todos. Hoje, precisamos de coragem. Mais do que nunca, disse ela, a firmeza na voz roubando alguns suspiros nervosos da plateia. Ana assentiu, agradecendo mentalmente pela presença calorosa daquela mulher em um momento tão crítico. Os impactos na porta eram cada vez mais intensos, e um tremor fez a madeira vibrar. Ana deu um passo à frente, pensando nas vidas que dependiam de suas decisões. Se fosse preciso, ela enfrentaria o que estivesse detrás daquela porta. 1, 2, 3 ela começou a contar, e seus olhos encontraram os de Armando mais uma vez. Um acordo silencioso entre eles, fossem quais fossem as dificuldades, eles enfrentariam juntos. No 3, abriremos a porta. Ana exclamou, tentando infundir coragem, enquanto os outros seguiam sua contagem. O som ressoou como um hino de resistência. 1, 2 naquele instante, todo medo se tornou um fogo ardente dentro de Ana. Sabia que a vida nunca era previsível, mas aquele momento poderia ser a virada. 3. Gritou Armando, e todos empurraram a porta simultaneamente. A porta se abriu de uma vez, revelando uma rua deserta e anormalmente silenciosa. O próprio ar parecia mais pesado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Eles esperavam ver algo aterrador, mas, ao invés disso, o que surgiu foi uma figura, um homem de chapéu mecânico com um semblante determinado. Um eco de reconhecimento cruzou a mente de Ana. É você? A voz falhou ao sair, quase não acreditando no que via. O homem iluminado pela luz fraca da rua ergueu as mãos, revelando um sorriso. Estou aqui para salvar todos vocês. Ele proclamou, sua voz firme, como um farol na escuridão. A cena, antes pesada de tensão, agora parecia estar prestes a mudar novamente. O grupo se fixou na figura do homem, momentos de esperança e confusão misturados no ar. Ele poderia ser um aliado ou, na verdade, uma nova ameaça. Ana sentiu um frio na espinha. Salvar como? O que você quer de nós? A pergunta escapuliu, mais um reflexo do medo do que da confiança. Mas ele apenas sorriu, a calma que emanava dele contradizendo o sentido de urgência. O que eu quero não importa, o que importa é o que vocês desejam. A liberdade está mais próxima do que imaginam se estiverem prontos para pagar o preço. Nesse instante em que as palavras dele pairavam no ar, Ana sabia que o destino compartilhado deles estava prestes a ser testado. Aquela reunião de corações frenéticos, até então só lutando contra o medo, agora tinha uma chance de transformação. Mas a pergunta permaneceu: que preço estavam dispostos a pagar pela liberdade que tanto desejavam? O silêncio na rua era ensurdecedor, e a figura do homem de chapéu mecânico parecia pulsar com uma energia própria. As palavras dele envolviam Ana como uma névoa densa, preenchendo o espaço entre elas com promessas de um futuro que pareciam impossíveis, quase mágicas. Preço? Um murmúrio angustiado surgiu entre os membros do grupo. Já tinha tanta dor, tanto sofrimento. O que mais poderiam oferecer? Armando, com expressão séria, foi o primeiro a reagir. O que você quer dizer com isso? Que tipo de sacrifício estamos falando? A dúvida dançava entre eles, um fio invisível que ligava as emoções, a esperança e o receio. O homem deu um passo à frente, a luz da lanterna balançando e destacando seu perfil. Eu não sou aqui para fazer vocês se sentirem culpados. O mundo lá fora está em ruínas, e a liberdade que vocês tanto anseiam só pode ser alcançada quando vocês abrirem mão do que mais amam. É o desejo de vocês pelo que é certo que pode torná-los livres. Algumas pessoas se entreolharam, um pânico crescente no coração de cada um deles. A velha Marta foi à frente, coragem pulsando em seu olhar. Eu perdi meus filhos e meu marido. O que poderia ser mais caro do que isso? Sua voz oscilava entre a dor e a força. Às vezes, se sacrificar não significa perder algo, mas abrir mão de uma parte do que se é. É dar um passo que você nunca imaginou fazer. O mundo não vai melhorar sozinho, precisa de vocês. O homem pareceu se incendiar com suas próprias palavras, utilizando cada sílaba como um golpe que ecoava pelos corações aflitos. Ana engoliu em seco, as imagens dos entes queridos passando rapidamente pela sua mente.
E se nós falharmos? E se o nosso sacrifício for em vão? Um silêncio pesado pairou sobre o grupo, cada um encarando sua própria dúvida. Mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança começava a surgir. O que era aquele preço, realmente? Estariam dispostos a arriscar tudo pela promessa de um futuro melhor. Armando apertou a mão de Ana, um pequeno gesto, mas potente o suficiente para reafirmar a conexão deles. Eu confio em você. Estamos juntos nisso. A cada palavra, Ana sentiu o calor da confiança se espalhar entre eles. Então, o que faremos? A voz de Ana surgiu decidida, como que despertando todos do pesadelo. Como podemos nos preparar para isso? O homem sorriu, um sorriso que iluminava o ambiente opaco. Precisamos encontrar a chave. Um objeto perdido, um símbolo de luz que pode unir todos vocês. É onde tudo começa. O olhar de Ana iluminou-se com uma nova compreensão. Era hora de agir, de buscar essa chave. Mas algo ainda a incomodava. E qual é esse objeto? É algo que cada um de vocês guardou com carinho, o homem disse, seu tom firme. A resposta está dentro de vocês. O que é mais importante? Para que você luta? As perguntas giravam na mente de Ana. O que teria mais valor? Seus sonhos, seus medos, ou algo que ainda não havia percebido? E, mais importante, todos estavam realmente prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Ela olhou profundamente nos olhos do homem, sentindo uma mistura de esperança e inquietação. Sabia que a jornada que começava poderia levá-los a um lugar de grande transformação. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não era apenas a busca pela liberdade à frente, mas a descoberta de si mesmos. Enquanto isso, na calçada, a lembrança de uma risada adorável seu filho ressoava em seu coração, ligada à esperança de um futuro melhor. O que será que estariam dispostos a sacrificar pelo que amavam? Vamos juntos buscar essa chave, então! Exclamou. Seus olhos brilhavam com determinação. E na conversa que seguiu, eles começaram a traçar um plano. O homem sorriu, satisfeito, mas Ana sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Algo a dizia que o caminho à frente seria mais difícil do que poderiam imaginar. Mas ela estava disposta a lutar. O que mais poderia estar em jogo além de suas próprias vidas? E, enquanto a expectativa aumentava, uma nova revelação aguardava nas sombras: quem realmente era aquele homem e como ele se conectava com o destino deles? A tensão pairava no ar, as vozes cheias de expectativa enquanto Ana e os membros da comunidade discutiam como encontrariam a chave mencionada pelo homem de chapéu mecânico. O olhar intenso de Ana focava na figura misteriosa à frente. Ela sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando, mas seu coração pulsava com esperança. Precisamos compartilhar o que realmente valorizamos. O que é importante para vocês? O que estão dispostos a abrir mão? Pediu Ana, sua voz firme, mas calorosa. Um homem do grupo, Carlos, ergueu a mão, sua expressão cheia de determinação. Minha filha está tudo para mim. Eu daria qualquer coisa por ela, então por que não lutar por um futuro melhor para ela e para todos nós? E se nossas lembranças forem a chave? Sugeriu Marta, com um brilho nos olhos. Talvez devamos trazer nossos objetos que guardamos com carinho, as coisas que simbolizam nossas esperanças, nossos medos e nossas conquistas. Inspirados, os moradores começaram a vocalizar seus sonhos e a ideia da chave foi se concretizando. Cada um trouxe à mente uma lembrança, um pedaço de si mesmos que era fundamental em suas vidas. As conversas fervilhavam e, pouco a pouco, começaram a se organizar. O primeiro passo escolhido deveria ser uma visita ao parque da comunidade, um espaço onde eles poderiam relembrar e dividir as histórias que os uniam. O homem de chapéu observou, sorrindo, como se estivesse satisfeito com o que via. A chave, meus amigos, é a união. Vocês precisam descobrir juntos o que é mais valioso e como cada um pode contribuir para mudar suas vidas, mas para isso, é necessário que vocês realmente se vejam. A excitação tomou conta do grupo. Com determinação, foram caminhando em direção ao parque. A luz do sol começava a se pôr, iluminando seu caminho. Ana olhou para os rostos ao seu redor.
Cada um deles trazia consigo um novo fôlego de esperança, cada passada alimentando a coragem que dentro deles crescia. Ao chegarem ao parque, sentaram-se em círculos, compartilhando seus objetos. Ana trouxe uma boneca de pano que fez para Clara quando era bebê. Marta apresentou um broche que foi da mãe, cheio de histórias e amor. O gesto de se expor fez a conversa fluir, as barreiras pareciam desmoronar e um laço inquebrável começou a se formar. Esses objetos falam das nossas lutas e vitórias, disse Ana, sua voz emocionada. Cada um deles representa a nossa história. E juntos, somos mais fortes, podemos realmente fazer a diferença. Ouvindo Ana, os membros da comunidade sentiram uma onda de pertencimento. Agora, cada um reconhecia o valor do próximo e isso nouria a vontade de mudar. Os dias passaram e a união que reinaram no parque se espalhou pela comunidade. Eles começaram a planejar um mutirão, organizar as ações que transformariam a vizinhança. Quando Armando se ofereceu para liderar um grupo, comentou que estava pronto para se envolver de verdade se eles todos trabalhassem juntos. A amizade crescia entre todos, e até mesmo Ricardo, que por muito tempo havia permanecido distante da luta da comunidade, começou a se envolver de coração e alma. A vida de Miguel e a força de Ana ensinaram-lhe que não se tratava só de dinheiro, mas de se conectar e lutar por algo maior. Durante uma dessas reuniões, a atmosfera estava impregnada de determinação, semeando a força que pulsava na ideia de que não estavam mais sozinhos. Era como se uma luz irrompesse, um lampejo de esperança resplandecia em seus rostos. Com isso, Ana percebeu que tudo estava alinhado. Quando a hora do evento de solidariedade chegou, um sentimento de orgulho tomou conta de todos. O parque, agora limpo e repleto de vida, vibrava com sorrisos e risadas. O povo estava unido. O dia tinha chegado e a resistência em prol do amor e da luta por mudança florescia. Às vezes, as ações e as pequenas escolhas se somam e revelam um caminho que nunca se imaginou. E, enquanto Ana observava sua comunidade ao seu redor, sabia que tudo o que passou, cada lágrima e cada risada, era um passo em direção à liberdade e ao que eles sempre desejaram. A conexão com Ricardo se aprofunda. Olhando para ele, Ana sentiu um calor no peito. As lições aprendidas, as batalhas vencidas e desafios superados os levaram a um novo capítulo onde poderiam finalmente construir um futuro juntos, de braços dados. Ele sorriu, e aquele sorriso a fez acreditar ainda mais que estavam prontos para tudo. A força de uma comunidade, ela percebeu, estava na unidade, na coragem de cada um, e o amor, esse amor era o fio condutor que os havia guiado até ali. Agora, o que restava a eles era continuar a jornada, abertos ao que viria a seguir, sempre prontos para enfrentar o mundo com coragem e amor, transformando o dia a dia em uma linda história de transformação coletiva. E, assim, a vida de Ana, do bebê Miguel, e a de todos da comunidade seguia, preenchida de esperança, amor e a certeza de que juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Se você sente essa transformação e acredita no poder da união, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento de mostrar seu apoio, deixe seu like agora, para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperançar e transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final inspirador e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença.